Começando mais uma semana aqui com o nosso devocional e hoje no dia primeiro eu quero pensar com você sobre as primeiras palavras que foram ditas ao nosso respeito. E antes de ler aqui com você os versículos que eu separei para a gente meditar hoje, quero te lembrar de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para que você receba todas as notificações quando um novo devocional for liberado aqui, tá bom? Então vamos lá, eu separei 3 passagens para a gente ver hoje. A primeira delas está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E diz assim: Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que nós fomos criadas à imagem de Deus. Esse era o primeiro plano, o plano original que ele tinha para a nossa vida. Segundo versículo, segunda passagem que a gente vai ler aqui, está lá em Efésios, capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 4 ao 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, nós fomos escolhidas por Deus antes da fundação do mundo para sermos adotados como filhas dele. E a última passagem que a gente vai ler aqui é uma que é bem conhecida, mas eu quero relê-la aqui com você. Ela está lá no Salmo 139 e eu vou ler com você do versículo 14 ao versículo 17. Ele diz assim, o salmista: Graças te dou, visto que, de modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que ele está falando de quando ele estava no ventre da mãe dele. Versículo 16, continuando aqui. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Então, a primeira coisa, a primeira verdade que eu quero trazer aqui sobre quem você é que eu e você, tá? Nós não somos um acidente ou erro de alguém. Antes mesmo do mundo ser fundado, de Deus dizer, haja luz, de acontecer aquilo que a gente vê em Gênesis capítulo 1, Deus já tinha planos para a nossa vida. A gente existia nele, nos sonhos e nos projetos dele. Então, o problema é que essas mentiras foram plantadas no nosso coração e tem feito a gente duvidar do amor e da bondade de Deus, dos seus planos. Satanás, ele sabe que Deus tem um plano para você. Sabendo disso, desde o ventre, ele tenta plantar raízes de rejeição no seu coração. Como? Um bebê, ele grava tudo aquilo que a mãe sente, tudo aquilo que a mãe fala. E como ele não tem linguagem formada, o bebê ele não está na barriga, ele não sabe falar ainda, ele não enxerga, ele grava isso em forma de dores, de emoções que ele não consegue discernir bem. E aí, à medida que a gente cresce, Satanás continua tentando plantar sementes malignas no nosso coração. E essas sementes, elas tentam deturpar a identidade e eliminar os planos de Deus na nossa vida. E quanto mais a gente duvida desse amor, quanto mais a gente duvida da bondade de Deus, menos a gente tem fé para se mover. E sem fé, nós nos afastamos do projeto original de Deus. E como eu falei para você, como a gente leu aqui, né, nesses versículos, Deus, ele tem um plano para a nossa vida. Um plano de paz, de alegria, de abundância. Só que, assim como Deus tem planos, o inferno também faz planos ao nosso respeito. Planos de roubar, matar e de destruir. E aí, qual é o plano que nós temos seguido?
A gente tem vivido de acordo com o plano de Deus, que é um plano que leva a gente para uma vida abundante, e esse plano de Deus ele está escrito aqui na palavra, tá? Ou nós temos vivido de acordo com o plano das trevas, que leva a gente por um caminho de roubo, de morte e de destruição, sendo que na maioria das vezes a porta para esses planos se realizarem na nossa vida é aberta pelas nossas próprias mãos, através do nosso pecado. E Pri, qual é a solução para eu parar de acreditar nessas mentiras de que eu sou um acidente, de que eu não fui desejada, de que eu não sou planejada, para eu curar o meu coração dessa dor que eu carrego, dessa mágoa, dessa raiz de rejeição que insiste em ficar agarrada no meu coração? A solução para a nossa vida está em que a gente busque a Deus e procure viver de acordo com o plano dele. E Pri, onde é que eu acho esse plano que Deus tem para a minha vida? Na palavra dele, na intimidade com ele. Então eu tenho aqui algumas coisas práticas para você buscar mais de Deus e entender os planos que ele tem para a sua vida. Primeira coisa é que você precisa ler a palavra de Deus. Mas não apenas isso. Pri, por que só ler a Bíblia não funciona? Você precisa encarar a palavra de Deus como algo mais profundo. Nós precisamos meditar, estudar na palavra de Deus. A gente precisa sair do raso e ir para níveis mais profundos. Não seja superficial no seu relacionamento com a Bíblia, nem no seu relacionamento com Deus. Outra coisa que você precisa fazer é orar, construir relacionamento com Deus. Somente Deus é quem pode arrancar as mentiras da nossa alma e firmar os nossos pés na verdade. Lembra que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele que você precisa estar afirmada, nele que você precisa estar enraizada. Então, quero que você comente aqui embaixo quais são os planos que você decide viver na sua vida a partir de hoje. Os planos de Deus ou os planos de Satanás? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe o seu coração e amanhã a gente volta com o nosso devocional número 2.